você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Canto muito ou pra caramba beça? Quem cantava muito e usava um turbante como esse era Carmen Miranda. Hoje, com a história de Carmen Miranda, nós vamos aprender a diferenciar fatos de opiniões. Porque em bom português, tá aí o tempo de estudar. Tem um livro incrível que conta a história da cantora. Esse aqui, ó, Carmen, a Grande Pequena Notável, escrito por Heloísa Seixas, a partir da pesquisa de Júlia Romeu e ilustrado por Graça Lima. Olha só que irada essa capa. Pelo título, já dá para desconfiar do que se trata, não é? Conta a trajetória de Carmen Miranda. É uma biografia. Esse tipo de livro retrata a vida de uma pessoa desde o seu nascimento. Eu escolhi trazer uma biografia para vocês porque eu acredito que essa é uma forma interessante de apresentar o tema de hoje. A diferença entre fato e opinião é que numa biografia são apresentadas muitas informações sobre uma pessoa, ou seja, fatos. Por exemplo, seu nascimento, infância, trajetória pessoal, vida profissional, entre outras coisas. Quer dizer, informações objetivas sobre a pessoa. Só que como isso é contado sob a ótica de um autor, é claro que nós vamos encontrar também algumas opiniões sobre o homenageado. Essas opiniões representam informações subjetivas. Quando eu disse o título do livro e o nome das autoras, eu apresentei fatos. Algo que costuma ser inquestionável. Ninguém duvida dessas informações. Estão na cara, quer dizer, na capa. Mas, quando eu disse que a capa do livro é irada, olha só que irada essa capa. Eu dei minha opinião, atribuindo a ela um valor. Isso acontece principalmente quando usamos adjetivos ou outras palavras que qualificam. As opiniões variam de pessoa para pessoa. É igual time de futebol, cada um tem o seu. No máximo, a gente lamenta. Mas chega de conversa. Bora conhecer um pouco mais sobre essa figura. Ela não era grande, era até baixinha. Tinha só 1,52 m de altura. Mas foi a maior mesmo. Tanto que ganhou o apelido de Pequena Notável. E notável é aquilo que se nota, que chama atenção, que é grande. Talvez devêssemos dizer que ela era a Pequena Grande Notável. Ou a Grande Pequena Notável. O nome dela era Carmen Miranda e ela foi a brasileira mais famosa do mundo. Conquistou os 4 cantos do planeta cantando e dançando. Virou um dos maiores símbolos do nosso país. Até hoje, poucas pessoas são tão imitadas quanto ela. Olhe que essa história começou há mais de 100 anos. Salve, torcida alvinegra! Que mané torcida alvinegra? Eu tô falando de outra coisa. É que naquela época, a maioria dos filmes e das fotografias não tinha cores, era tudo preto e branco. Mas como eu ia dizendo, Carmen era uma brasileira engraçada. Nasceu em Portugal. Ninguém podia imaginar que um dia ela acabaria virando mais brasileira do que a jabuticaba e mais carioca do que a praia de Copacabana. Carmen veio para o Brasil ainda bebê, atravessando um oceano inteiro. Isso aconteceu em 1909. O avião já tinha sido inventado por Santos Dumont, mas as pessoas ainda viajavam de navio. Era o maior aperto e um tremendo sacolejo. Nossa, o começo do livro já mostra vários fatos sobre a vida da cantora. Vamos ver se você se lembra de todos. Vai anotando as opções e depois a gente confere. Letra A família Miranda desembarcou no Brasil de avião. Letra B. Carmen tinha menos de 1,52 m de altura. Letra C. O apelido de Carmen Miranda era a Pequena Notável. Letra D. Se fosse viva, Carmen teria mais de 100 anos. Vamos ver se você acertou? Se marcou as opções A e B, se deu mal. A família Miranda desembarcou no Brasil de navio. Na época, até existia avião, mas as longas viagens eram feitas, geralmente, pelo mar.
Carmen tinha exatamente 1,52 m de altura. Deve ser um pouquinho mais que você. Se acertou? Parabéns! Se errou, fique mais atento aos fatos. Agora, vamos procurar no texto algumas opiniões. Ela não era grande, era até baixinha. Tinha só 1,52 m de altura. Mas foi a maior mesmo. Tanto que ganhou o apelido de a Pequena Notável. As autoras partem de fatos. Carmen era baixinha e seu apelido era a Pequena Notável. A partir disso, a chamam de a Maior. Mas é lógico que aqui não estamos falando de altura. O maior, neste caso, se refere a seu grande destaque na cena artística mundo afora. Se as autoras quisessem descrever a fama da cantora como um fato, diriam apenas que ela foi a brasileira mais famosa do mundo, algo incontestável. Bora rever mais um trecho? Carmen era uma brasileira engraçada. Nasceu em Portugal. Ninguém podia imaginar que um dia ela acabaria virando mais brasileira do que a jabuticaba e mais carioca do que a praia de Copacabana. Nesse trecho, a opinião veio antes do fato. Carmen nasceu realmente em Portugal, tanto que nossos irmãos portugueses vivem reivindicando a nacionalidade dela. Mas dizer que ela era uma brasileira engraçada, aí já é a opinião das autoras. Quando dizem que ela era engraçada, é como dizer que era uma brasileira diferente, com um toque especial. No caso, o de não ser oficialmente brasileira. Carmen ficou tão famosa como cantora, usando roupas exóticas e exaltando a nossa brasilidade, que algo inesperado aconteceu. O sucesso foi tão grande que acabou chegando aos Estados Unidos. Um empresário norte-americano, dono de vários teatros em Nova York, ouviu falar que os shows de Carmen eram incríveis. Finalmente, os produtores de Hollywood bateram na porta de seu camarim. Carmen foi então contratada e virou uma estrela de cinema. Como teria sido se Carmen tivesse escrito sua autobiografia? Será que ela daria mais destaque aos fatos que aconteceram em sua vida ou à sua própria opinião sobre eles? O que sabemos é que quando ela foi morar nos Estados Unidos, falou assim para os fãs: "Meus queridos, tenham certeza de que eu não vou esquecer minha terra, nem me americanizar. Serei sempre a Carmen que adora o Rio. Lembrem-se sempre de mim." Impossível esquecer, né? Carmen foi para os Estados Unidos fazer musicais no cinema, um gênero muito popular na época. O meu ganza faz tica-tica-bum, tica, pra eu cantar o tica-tica-bum, tica. E para terminar, vocês devem cantar tica-tica-bum, 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 tica. Hoje, a gente fecha com o nosso resumão. Vimos o que é uma biografia e conhecemos mais sobre uma pessoa inesquecível, Carmen Miranda. E a partir de sua trajetória, aprendemos a diferenciar fato de opinião. A gente também está nas redes sociais. Você pode assistir ao Tempo de Estudar Português e a outros programas da Multirio pelo YouTube. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim a gente pode te avisar sempre que tiver vídeo novo. Vai lá! Só que me faltava na hora da... Jura?